Muito boa tarde. Começa agora o Boletim Legislativo com as notícias sobre a Câmara, sobre a cidade e prestação de serviços. Durante a 17ª sessão do ano, vereadores debateram temas de interesse público. Os detalhes a gente mostra em instantes. Vamos falar ainda sobre um projeto que prevê a isenção do imposto de renda para contribuintes que recebem até R$ 5.000 por mês. Na 17ª sessão do ano, os vereadores apreciaram documentos e debateram temas de interesse público. Vamos ver agora um balanço dos assuntos tratados em plenário. A 17ª sessão do ano contou com vários documentos para apreciação dos vereadores. Eram indicações e requerimentos com pedidos diversos, como podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Alguns requerimentos também solicitavam informações à Prefeitura sobre serviços nas áreas da saúde, meio ambiente, manutenção pública, além de cobranças por mais agilidade no agendamento de consultas médicas. A sessão também contou com um período do pinga-fogo, momento em que os vereadores vão à tribuna para debater assuntos de interesse público. O primeiro orador, o vereador Lino Bispo, comentou sobre a mobilização que pediu anistia aos atos do dia 8 de janeiro. O evento contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e reuniu milhares de pessoas. Para o vereador, a manifestação serviu de exemplo para o país, um encontro pacífico e sem ocorrências. O vereador Sena também abordou o tema da anistia aos atos do dia 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, não houve golpe, e sim uma manifestação. Sena demonstrou apoio aos brasileiros presos e responsabilizados por participação no ato. Ainda no assunto da política nacional, a vereadora Amélia Naomi se posicionou contrária ao pedido de anistia aos atos do dia 8 de janeiro e apresentou uma pesquisa que mostra que 52% dos brasileiros também são contra a anistia. Segundo Amélia, a democracia deve ser defendida e atos de golpe de Estado não merecem perdão. Outro parlamentar a usar a tribuna foi Rafael Pascucci. Ele fez um convite para que a população participe da inauguração da Praça Verão, no Jardim Morumbi. O espaço conta com características inovadoras, com atrações para todas as idades, como área de caminhada, pergolado, piscina vertical, solário e prainha. Já o vereador Renato Santiago prestou contas à população sobre uma viagem que fez a Brasília em busca de apoio e projetos para a nossa cidade. O parlamentar informou que encontrou diversas lideranças políticas e representantes de entidades sociais para debater parcerias e envio de emendas parlamentares. No tema da saúde, a vereadora Juliana Fraga cobrou melhorias no atendimento das UBSs da cidade. Segundo a parlamentar, uma moradora não pôde marcar consultas para os filhos menores de idade porque eles não estavam presentes com ela na unidade. Juliana também fez críticas ao sistema para agendamento de cirurgias. Ela disse que levará os assuntos à Comissão de Saúde da Câmara. Ainda no Pinga-Fogo, o vereador Sérgio Camargo pediu apoio a uma família que não estaria recebendo água do poder público. De acordo com o parlamentar, a situação foi motivada por desavenças políticas. O problema foi apresentado em um vídeo exibido no plenário. E o vereador Cláudio Apolinário utilizou o espaço da tribuna para informar a população a respeito de um requerimento formal que enviou a um portal de notícias da cidade. O vereador esclareceu algumas notícias publicadas referidas a ele e alegou que irá pedir retratação, direito de resposta e correção textual das publicações. Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram a composição de 3 frentes parlamentares: a Frente da Habitação e Regularização Fundiária, a Frente em Defesa da Vida e da Família e a Frente Parlamentar Católica. Para a Frente da Habitação, os nomes escolhidos foram Lino Bispo, Amélia Naomi, Tomás Henrique, Juliana Fraga, Roberto Chagas, Sidney Campos, Sena, Marcão da Academia e Cláudio Apolinário. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida terá como membros Zé Luiz, Sérgio Camargo, Gilson Campos, Sena, Cláudio Apolinário, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Rogério da Acazem, Sidney Campos, Lino Bispo e Renato Santiago. Já a Frente Parlamentar Católica será composta pelos vereadores Sidney Campos, Gilson Campos, Sérgio Camargo, Marcão da Academia, Tomás Henrique, Lino Bispo, Sena e Zé Luiz.
As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar também os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Um instrumento importante para trabalhadores que perdem a capacidade temporariamente de exercer a função é o auxílio-doença. Para ter direito ao benefício, é preciso ser um segurado do INSS. E para fazer esse pedido é necessário cumprir uma série de etapas. Nesse processo surgem muitas dúvidas. Por isso, a Câmara pretende auxiliar a população com um passo a passo. Há 3 meses, a vida de Gabriela mudou com a chegada do Arthur. Mas as mudanças começaram antes mesmo do nascimento do pequeno. Com 7 meses de gestação, ela foi diagnosticada com um colo do útero baixo, condição que exigiu repouso absoluto. Gabriela foi afastada do trabalho e precisou contar com auxílio-doença. Assim que eu descobri, eu já entrei em contato com a minha empresa, né, enviando o meu atestado, e eles me falaram que eu tinha que dar entrada no INSS pelo aplicativo, que é o canal mais tranquilo para fazer esse processo. Mas o processo para conseguir o benefício não foi nada fácil. Gabriela esperou 2 meses na fila até ser chamada para fazer a perícia médica, exigência obrigatória. Durante essa espera, sem poder trabalhar, não teve salário e nenhum tipo de auxílio. O mesmo atestado que eu mostrei no aplicativo, eu mostrei presencialmente para o médico na perícia, então daria para ser, até porque eu estava de repouso, né? Então, até quando eu enviei os documentos pelo aplicativo, eu escrevi lá que eu estava de repouso, que eu não podia sair de casa e que correria o risco de janeiro eu ter ganhado meu neném. E foi o que aconteceu. Eu ganhei meu neném e só depois que eu fui na perícia. O meu filho tinha uma semana e alguns dias que eu fui fazer a perícia. Então, eu só fui receber depois que ele nasceu. O benefício por invalidez temporária, o antigo auxílio-doença do INSS, pode ser solicitado por qualquer pessoa que comprove por laudo médico por mais de 15 dias que está incapaz de trabalhar. O pedido é iniciado totalmente pela internet, pelo site Meu INSS, sem necessidade de vir até o Instituto. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas na hora de solicitar o auxílio e acabam cometendo erros que podem fazer com que o processo seja negado. Um dos erros mais recorrentes durante a perícia médica é a falta de documentação. Outro engano é confundir doença com incapacidade. Assim, se você ainda consegue desempenhar suas funções, mesmo que esteja doente, pode ser difícil obter a aprovação do benefício. Mentir ou exagerar no momento da perícia sobre a incapacidade também pode prejudicar o processo. Não pode também facilitar muito por questão das fraudes, entendeu? Então, é um trabalho conjunto mesmo, né? De todo o governo, de toda a população, que tem que também estar atenta, né? E comunicar esses fatos quando for prejudicado, porque se torna a coisa muito fácil, corre o risco da fraude aumentar. Então, diante dessa situação, tem que melhorar a legislação e a segurança também da Previdência Social. Para sanar todas essas dúvidas e ajudar a população que pode ter acesso ao benefício, mas não sabe como conseguir, a Câmara estuda a proposta de criar um documento educativo com informações sobre os processos para dar entrada no auxílio-doença. A ideia foi apresentada pelo vereador Sidney Campos e a meta é disponibilizar o informativo no site da Câmara. A gente está acompanhando, né, as portarias, né, do INSS com relação às novas resoluções para melhorar até o cidadão, né, ele ter acesso ao benefício, acesso ao sistema, porque hoje em dia é tudo informatizado. Antigamente você tinha que ter o posto lá, né, a agência do INSS para você fazer os pedidos. Hoje não, hoje está tudo no aplicativo, no 153. Então a gente tem acompanhado se o serviço realmente está funcionando. É uma das nossas pautas da próxima reunião, a gente elaborar um passo a passo, um roteiro para que o munícipe possa ter acesso a esse aplicativo, ao sistema, conseguir fazer o agendamento, entender como está funcionando essas novas resoluções do INSS e assim ele ter direito ao benefício. Enquanto o documento da Câmara não fica pronto, a população pode tirar as dúvidas no próprio site do INSS. O portal ainda conta com um canal de ouvidoria, onde é possível enviar questionamentos. Para a Gabriela, que passou por todo esse processo, o acesso ao benefício deveria ser menos burocrático. Assim,
seria mais fácil fazer valer esse direito tão importante para os trabalhadores. Eu acho que os processos poderiam ser mais rápidos e mais práticos. Se hoje a gente tem a tecnologia, por que não usá-la, né, ao nosso favor? Os aplicativos, eles funcionam bem. Eu acho que daria para resolver grande caso dos processos que as pessoas abrem pelo aplicativo. E ainda sobre o INSS, o pagamento da revisão de benefícios ativos e inativos que foram afetados por um erro de cálculo entre os anos de 2002 e 2009 começa agora em abril e vai até maio. Essa revisão ocorreu após uma ação judicial que mudou o entendimento do artigo 29 da lei que trata dos benefícios da Previdência Social. Nós conversamos com o doutor Leonardo Nogueira, advogado previdenciário, que explicou as razões dessa revisão. No período de 2002 até 2009, o INSS, no momento de conceder um benefício previdenciário, ele utilizava de 100% das médias das contribuições do segurado. Só que a lei que vigorava na época dizia que o INSS deveria utilizar 80% da média das maiores contribuições e descartar 20% das menores. E como o INSS utilizou 100%, automaticamente gerou um benefício com o valor menor ao segurado, causando um prejuízo financeiro a ele. Os pagamentos, serão realizados até o dia 31 de maio desse ano para quem tem o benefício ativo, certo? E para os inativos, que foram pessoas que receberam auxílio-doença, benefícios que já encerraram, serão pagos até 31 de dezembro. E para saber se tem direito, o segurado deve acessar o site ou o aplicativo Meu INSS. O projeto de lei que propõe a isenção do imposto de renda para contribuintes que recebem até R$ 5.000 por mês já está no Congresso Nacional. A proposta pode beneficiar 10 milhões de brasileiros. E esse é o assunto do Paulo Ricardo no Boletim Entrevista de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional a proposta que aumenta a isenção total do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O projeto ainda está em tramitação e deve passar por análises. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é o Vitor Minas, advogado tributarista. Vitor, muito obrigado por aceitar o convite. Para iniciar esse bate-papo, o que muda, com essa proposta? Quem serão os beneficiados? Olá, Paulo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer também à TV Câmara para estar tratando desse assunto, que talvez seja o assunto tributário do momento, talvez do ano, essa pequena reforma que tivemos aí do imposto de renda da pessoa física. Em resumo, o que muda é que a faixa de isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que hoje recebem até R$ 5.000, ela acaba sendo justamente ampliada. Atualmente existe a faixa de isenção que vai aproximadamente ali para quem recebe 2.259 ao mês e R$ 27.110 no ano. Essa faixa ela vai ser ampliada com a aprovação desse projeto de lei para R$ 5.000 ou para R$ 60.000 ao ano. Então, a gente tem uma expectativa aí, segundo as estimativas do governo federal, de que alcance diretamente 10 milhões de contribuintes, ou 90% dos contribuintes que já pagam imposto de renda, seja pela isenção total, ou seja, pela isenção parcial que o projeto oferece ali. Perfeito, e justamente essa isenção parcial, o projeto ele prevê que quem ganha entre R$ 5 e R$ 7.000 se encaixariam nesse desconto parcial. Como que ele funciona? Correto, exatamente. Com a aprovação do projeto, com as pessoas que recebem entre R$ 5.000 e R$ 7.000 ao mês, ela vai não ter o desconto integral, como acontece com aqueles que recebem até R$ 5.000 e, portanto, são isentos, mas acontece um desconto parcial, ou seja, como eu disse, quem recebe R$ 5.000 tem o desconto integral e é isento do imposto de renda. Porém, quem recebe 6.500, 7.000, o desconto vai ser parcial, o imposto vai ser aumentado conforme gradualmente, por conta desse desconto parcial, até R$ 7.000. Quem recebe acima de R$ 7.000 continua com a tabela progressiva atual, 27,5% de aplicação sobre esses rendimentos. O governo ele prevê também uma compensação, com uma tributação mínima para alta renda.
O que isso representa? Correto. Com a ampliação da faixa de isenção, logo o governo acaba abrindo mão de parte de suas receitas tributárias. Isso se chama renúncia fiscal. Logo, eles deveriam procurar uma compensação para essa receita que está sendo renunciada. O caminho que o governo encontrou foi justamente a tributação do que se chama, no projeto de lei, de alta renda. A tributação vai ocorrer mensal e anual. A tributação mensal da alta renda, ela vai acontecer para aquelas pessoas, aqueles contribuintes que recebam lucros ou dividendos no mês, uma única pessoa acima de R$50 mil. A tributação vai se dar mensal, no momento que esse dividendo for distribuído, 10% de retenção na fonte. Por sua vez, a tributação anual ela ocorre no momento justamente da entrega da declaração do imposto de renda, da declaração de ajuste anual, que todos nós temos que entregar. E essa tributação anual, ela se dá para aqueles contribuintes que recebam no ano, considerando todo o ano correspondente, acima de R$600 mil. Existe também uma progressividade dentro dessa tributação da alta renda anual, pelo que se chama de imposto de renda da pessoa física mínimo. Essa progressividade se dá de R$600 mil a R$1.200.000. A alíquota vai de 0% a 10%, então progressivamente aumentando. Se você recebe R$700 mil, você recebe uma alíquota maior incidente sobre esses rendimentos. E um ponto importante que se destacar é que vai considerar na base todos os rendimentos auferidos, inclusive os isentos, com exceção de alguns que estão previstos no projeto de lei. Perfeito. E quando a gente pensa no impacto também entra a questão dos impostos para estados e municípios, né? De alguma maneira essa reforma pode impactar também? Com o aumento da faixa de isenção, o Estado, o governo federal, está assumindo que o poder de compra desses contribuintes vai aumentar. Logo, o consumo também aumentaria. Porém, existem pessoas também que, por outro lado, dizem que a compensação justamente da tributação da alta renda pode gerar uma fuga de capitais daqui do Brasil. Mas somente o tempo vai dizer aí pra gente qual dos lados está correto, né? Perfeito, para a gente poder finalizar. Projeto ainda em tramitação, muita coisa para poder ser discutida. Como que funciona? Tem muita dúvida se esse projeto vai valer já para o ano que vem, mas tudo depende de quando ele vai ser sancionado, né? Sim, correto. O projeto foi enviado com urgência constitucional para o Congresso Nacional. Inclusive, na coletiva, estavam lá o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e um representante do Senado Federal. Então, a sinergia política para aprovação do projeto é muito boa. O projeto já foi enviado, como eu mencionei, ao Congresso Nacional e agora precisa passar pelas comissões. O próprio presidente do Senado já afirmou que a expectativa é que o projeto seja votado no segundo semestre desse ano, ainda nesse ano. Então, vai passar pelas comissões da Câmara dos Deputados, Comissão de Tributação e Finanças, Comissão de Constituição e Justiça, vai para o plenário para votação, aprovado no plenário. Se não tiver e no plenário do Senado, posteriormente, depois da comissão, também dentro do Senado de Assuntos Econômicos, aprovado tanto na Câmara como no Senado, sem qualquer modificação, vai à sanção do Presidente da República. Uma vez sancionado, o projeto passa a valer. A expectativa é que seja aprovado e sancionado ainda esse ano, para justamente, como você mencionou, possa valer a partir do ano que vem. Porque se o projeto acabar passando desse ano e for aprovado no ano que vem, o projeto só começa a valer, a sua disciplina só passa a valer realmente a partir de 2028, no caso. Aprovado em 2027, passa a valer em 2028. Se aprovado esse ano, passa a valer a partir de 2026. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, pessoal. O boletim de hoje fica por aqui. Devolvo aos estúdios. Um forte abraço. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT está com vagas abertas em diversas áreas. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, assistente de vendas, assistente social, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pedreiro, balconista de açougue, caçambeiro, carpinteiro, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, desenvolvedor de sustentação de TI, designer de sobrancelhas, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador,
encarregado de obras. Fresador CNC, funileiro de automóveis, mecânico de motocicletas, montador de estruturas metálicas. Operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, pintor de obras, pintor industrial, secretário assistente administrativo, técnico em automação industrial, técnico em nutrição, vendedor interno, vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de vendas. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, Centro. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a comercialização de 47 pomadas para cabelo. As marcas não atendiam às determinações da agência e o uso de produtos irregulares pode provocar queimaduras e até cegueira. Esta restrição alerta para os cuidados na hora de escolher os cosméticos. Por isso, a gente vai conversar com o repórter João Delfino, que traz informações para a gente. Boa tarde, João. Oi, Francine, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. Assunto, como você já adiantou, a Anvisa proibiu a comercialização de 47 pomadas para fixar e modelar cabelos, né? Dizendo que essas pomadas, esses produtos, não estavam conforme as adequações exigidas pela agência, né? Para a gente falar sobre isso, eu estou aqui com a doutora Jaqueline Pérez, que é médica dermatologista e vai nos explicar por que isso aconteceu. Doutora, boa tarde, né? A Anvisa disse que algumas exigências não estavam sendo cumpridas, né? O que pode ter acontecido? O que aconteceu nesse caso? Boa tarde, João. Então, tem vários medicamentos, né, incluindo essas pomadas para cabelo, que elas não cumpriram as exigências da Anvisa, que a Anvisa já havia pedido antes para elas serem regulamentadas, né? E então essas pomadas provavelmente elas tinham uma concentração alta de álcoois, né? E um tipo de álcool que em excesso ele pode levar à irritação ocular. Então tiveram vários pacientes que tiveram, principalmente por causa do calor, a pomada com suor ou uma chuva, uma garoa, ela escorria nos olhos e aí levou a irritação grave, né? Problemas de córnea e de queratite, né? Então tiveram pessoas que ficaram até com perda visual temporária e por isso a Anvisa resolveu retirar, né? E então assim, hoje a exigência é que as pomadas, produtos tenham registro na Anvisa. Isso é muito importante, porque se tem o registro, quer dizer que apresentou testes de segurança, né? E é um produto que está liberado para ser comercializado. E aí, quando a gente fala sobre os problemas que produtos para cabelo, ou então para pele no geral, podem causar, né, quando eles estão assim de forma irregular, né, não foram aprovados nos testes de eficiência, de segurança, o que eles podem causar, que danos eles podem trazer para a pele? Então, o mais comum, assim, são vários danos, né? Mas os cosméticos, em gerais, eles podem causar alergias, queimaduras de pele, irritação, esse problema ocular, como teve, né, com as pomadas, então, e até intoxicação, né? Então, é uma coisa importante isso. Que cuidado ter, então, na hora de comprar um desses produtos, né? De repente, tem que ver qual é o seu tipo de pele, né? Se é mais oleosa, mais seca. Que cuidados ter na hora também de ver o próprio rótulo dos produtos? Primeiramente, sempre procurar produtos de marcas reconhecidas. Isso já garante, né, a qualidade. E evitar produtos assim de venda ambulante, de feirinhas, que não tem rótulo, que não tem um número. E olhar o rótulo, leia o modo de uso. Armazene em local adequado, evite deixar o produto em altas temperaturas, porque o produto pode degradar, né? E tem o número da Anvisa. Então, quando você olhar na embalagem, se você tiver qualquer dúvida, procure pelo registro, que é o órgão da vigilância sanitária aqui no país. Então, esse número quer dizer que o produto é seguro e é liberado para venda, e ele cumpre as exigências sanitárias do lugar. Passar por um dermatologista também é uma boa opção para saber, né? Então, se tiver dúvida, né, você pode recorrer, mas assim,
o que é muito comum, né? Então, a gente fala assim, maquiagem, né? Hoje as crianças, a gente vê crianças pequenas querendo usar maquiagem. Então, cuidado com os produtos que vai comprar. Procura produtos de procedência. Hoje tem muita coisa importada, muita coisa vendida assim, sem muita, né, segurança. Então, sempre com supervisão, né, de um adulto para criança usar cosmético. Cuidado com os produtos em criança, principalmente, porque eles são mais absorvidos que no adulto. Então, hidratantes, tudo, a gente sempre pede para escolher, uma dica do dermatologista é sempre escolher produtos sem perfumes, né, sem essências artificiais e sem conservantes, se você conseguir. A chance de causar alergia é menor, né? Então, assim, e a gente fala também para você observar todos esses cuidados. No rótulo, quando você abre um cosmético, uma outra dica é assim, hoje a gente tem uns desenhos, né? Então, se você vê lá um potinho aberto, quer dizer que, e com um número do lado, 12 meses, 6 meses, quer dizer que aquele produto, depois de aberto, ele dura 6 meses. Depois dali, ele já não tem mais a garantia que vai funcionar. Se você vê um coelhinho na embalagem, quer dizer que aquele produto não foi testado em animais, né? Se você vê a palavra vegan, quer dizer que é um produto que não tem também nada de origem animal. Então, hoje o rótulo ele diz muito sobre o produto. Então, procure ler o rótulo, leia principalmente o modo de uso. Tem produtos que só podem ser usados à noite, não pode ter contato com a luz, né? Não pode usar na praia. Então, no rótulo é bem importante. E também a procedência. Não compre produtos que você não sabe de onde veio. E a terceira dica que eu acho muito importante, cuidado com as misturinhas, com as dicas de internet, de rede social, de TikTok. Ali, às vezes, está o perigo, porque a pessoa, né, o formol, teve um caso antes também, uma grande coisa de cabelo, foi a proibição dos produtos à base de formaldeído. Eles são cancerígenos, tiveram vários profissionais da área, né, que tiveram câncer, tiveram doenças respiratórias por conta do excesso do manuseio do formol. E, antigamente, as pessoas, uma indicava para a outra, fazia até, às vezes, em casa, aquelas misturas para alisar cabelo. Então, isso tudo é proibido. Produtos com formol no máximo, a 0,2% que é aceito ainda aqui no Brasil. Mas procure evitar. Formaldeído, formol, se tiver no rótulo, tente trocar esse produto, porque se não é seguro, é bom evitar. Perfeito, doutora. Agradeço as informações, as dicas, né? Cuidado com produtos que você não conhece, a procedência e também, é claro, sempre de olho nos rótulos. Volto com você ao estúdio, Francine. Obrigada, João, pelas informações. E olha, a gente vai saber agora um pouquinho mais de empreendedorismo. É o quadro Empreende Sebrae. Meu nome é Yuri Solano Cirobaba, sou analista sênior no Sebrae São Paulo e hoje eu quero indicar para vocês quais ferramentas de gestão são importantes numa pequena empresa. Hoje em dia, a gente já possui a inteligência artificial a nosso favor. A gente pode trabalhar com ela para fazer o nosso marketing, por exemplo. A gente pode pedir que ela analise o nosso público, que ela sugira conteúdo e até mesmo produza imagens. Atenção que ela vai sempre obedecer a nossa ordem. Então, quanto mais clara e precisa for a nossa ordem, melhor será o resultado. Outra ferramenta importante é um sistema para controle financeiro. O sistema ele é importante porque ele te traz um relatório semanal, mensal, quinzenal do período que você desejar. Mas esse relatório ele consegue fazer uma projeção para você sobre o resultado final no mês. Hora de saber como fica o tempo na cidade na previsão. A tarde desta quarta-feira será de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva que seguem até a noite. A máxima é de 27 com mínima de 15 graus. Amanhã, o tempo nublado se mantém durante a maior parte do dia. São esperadas chuvas passageiras. As temperaturas caem um pouco e a máxima prevista é de 25 com mínima de 18 graus. E o Boletim Legislativo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estaremos de volta e eu espero você. Tchau, tchau.